Olá, gente! Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e dos Oceanos. Então, nós preparamos uma live falando sobre meio ambiente, saúde mental, um pouquinho de como a gente se relaciona com a natureza, principalmente nesse momento de pandemia. Espero que vocês gostem, estará disponível aí nesse vídeo. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Ângela, eu sou professora do SENAC e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental, meio ambiente e também essa questão da pandemia. Então, eu quero agradecer a todos aí que estão conectados aqui comigo e dizer que é um prazer fazer parte desta live. É a minha primeira vez, então estou aqui tentando me ajustar com a tecnologia, tá? Por que eu estou aqui hoje, né? Eu estou aqui para a gente bater um papinho e falar um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade. Mas que ação é essa que o SENAC está fazendo nesse momento? O programa Ecoeficiência do SENAC é responsável em fornecer diretrizes de gestão ambiental para todas as unidades do SENAC. Então, nós temos SENACs espalhados em toda São Paulo e a nossa unidade, então, que é a unidade de Guarulhos, também tendo esse programa da ecoeficiência. Então, o que a ecoeficiência faz, né? Ela dá, então, as diretrizes nessa questão da gestão ambiental para as nossas unidades, e aí, com esse objetivo, nós temos que equilibrar a questão da produtividade e da sustentabilidade, e assim também apoiar a nossa comunidade. Então, nós vamos disseminando essas ações pelas nossas comunidades. Por exemplo, o SENAC Guarulhos tem aí o Jefferson Augusto como representante da ecoeficiência. Então, nós temos programas em diversos parceiros, né? O Pensionato São Francisco, o CIAG. Então, é a interação da ecoeficiência do SENAC com a comunidade. Assim, então, em parceria com o Instituto Limpa Brasil, estamos aqui, né, para iniciar a nossa live em comemoração. Então, hoje, 5 de junho, nós estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente e dos Oceanos, né? Jefferson Augusto, nosso representante aí da Ecoeficiência, pode falar um pouquinho melhor sobre este dia. Legal, gente. Obrigado pela presença de todos vocês, galera chegando de muitos lugares. Vou estar aqui acompanhando, dando essa força, tá? Para a Ângela, agradecer de coração o convite, né? E a aceitação dela em fazer parte. Nós estamos iniciando agora, gente, a Semana do Meio Ambiente com as nossas lives, né? SENAC Guarulhos iniciando, então um orgulho muito grande, tá? Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente poder pensar um pouquinho de tudo que está no nosso entorno, das coisas que estão na nossa volta, né? Muitas vezes a gente pensa assim, preciso cuidar do meio ambiente, preciso ir lá na Amazônia abraçar uma árvore. Não, tem nada disso, né? O meio ambiente é justamente isso, você no meio e tudo que está ao seu redor, né? Então, a gente fala de você envolvido no meio, né? Respeitar cada cantinho do que está aí no nosso entorno, né? Essa é a nossa ideia, essa é a nossa proposta para o dia de hoje. Vamos lá, Ângela? Começando, então, as nossas atividades. Boa, muito obrigada, Jefferson. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, olha só o meu objetivo de hoje, em 1 hora, conversar com vocês sobre meio ambiente, saúde mental, falar um pouquinho sobre a psicologia, a neurociência, então como tudo isso é interligado, né? Porque às vezes a gente pensa que o meio ambiente é só estar lá no meio da mata fazendo alguma ação. E como o Jefferson disse, meio ambiente, sustentabilidade, tem muitas coisas aí envolvidas e claro que interfere, impacta na nossa saúde mental. Então, só me apresentando novamente, meu nome é Ângela, eu sou professora da aprendizagem do SENAC Guarulhos e também sou psicóloga clínica, estou aí há mais de 10 anos no consultório, especialista em saúde mental e agora me aventurando na pós-graduação de neurociências, neuropsicologia lá no Hospital Albert Einstein. Então, para vocês conhecerem aí um pouquinho da minha trajetória. Então, vamos lá. Jefferson, sustentabilidade só tem a ver com aquelas pessoas que estão lá fazendo ações em relação ao meio ambiente? O que é sustentabilidade? Vamos lá, gente. A própria palavra coloca pra gente, né? Sustentar. Sustentar é não deixar cair, né? É não deixar com que as coisas desabam, com que as coisas caiam. E aí?
Será que nós estamos conseguindo viver de forma com que o planeta não acabe? Será que a gente consegue viver de forma com que as coisas ao nosso redor não fiquem escassas? Né? E quando a gente fala do nosso redor, do nosso entorno, estamos falando de todos os outros seres, inclusive os outros seres humanos. Né? Uma das coisas que a gente vai até falar na live, já adiantar um pouquinho, de segunda-feira, que a gente vai falar sobre ser ecochato, né? Muitas vezes a gente coloca como a gente como superior aos outros seres, mas não estamos falando da gente envolvido ali no meio, né? Todas as coisas que estão no nosso redor. Sustentar é justamente isso, né? Ser ecologicamente correto, é ser economicamente viável e ser socialmente responsável. E tá aí uma parte que pega muito, é viver na sociedade, é viver essa questão do caráter social que está tão impactado devido à pandemia, né, Ângela? Isso mesmo. Então, o que a gente está percebendo aí nesse momento de pandemia? As pessoas estão vivendo nas suas bolhas, né? Elas estão mais fechadas, elas não têm acesso a parques, a praias, então elas estão restritas a algumas atividades. E claro que tudo isso vai gerando ansiedade, vai gerando medo. Então, antes, por exemplo, aquela pessoa que gostava de se exercitar ao ar livre, agora ela já não pode mais, ela tem que tentar adaptar o exercício ao meio ambiente. Aquela pessoa que ia para a praia para se conectar, para ter uma paz interior, para buscar esse equilíbrio, recarregar as energias, não pode mais, né? Ela não tem condições porque a gente está num momento de isolamento social, a gente está lidando aí com o coronavírus, um desafio tanto para as ciências quanto para a gente aqui, né, os seres humanos. Então, tudo isso vai impactando sim na saúde mental. Mas antes de falar de saúde mental, né, eu vou falar um pouquinho sobre como nós percebemos tudo isso, né? Então, o que eu tenho observado nas minhas conversas com as pessoas, na minha prática com os alunos e também no consultório, que cada pessoa percebe de uma maneira o que está acontecendo, né? Então, cada um tem uma percepção do coronavírus, do isolamento social e também, fazendo já um paralelo, cada pessoa, ela tem uma percepção do meio em que vive. Então, tem pessoas que a gente vai percebendo que estão ligadas à questão do meio ambiente, que gostam, que interagem, como também tem pessoas que impactam negativamente ao meio ambiente, não ligam, não acham importante. Então, como nós percebemos algo, é que vai nos gerar emoções, sentimentos e comportamentos, né? Então, com o meio ambiente é isso. A gente percebe que as pessoas que curtem meio ambiente, que gostam de estar em contato com a natureza, que já levanta essa bandeira, que tem aí a atitude sustentável na sua, que é uma das marcas formativas do Senac, né? Que está aí ligada no seu dia a dia, ficou restrito, né? Então teve esse impacto em relação às suas práticas. Então tiveram que mudar e adaptar algumas questões. Mas falando um pouquinho mais então sobre essa questão de meio ambiente e de como nós percebemos, a gente vai olhar um pouquinho para a pessoa, então como que essa pessoa se relaciona com o meio onde ela vive. Então como que ela se relaciona não só com a natureza, com as pessoas que estão ao entorno dela, né, que a gente fala da sustentabilidade social, então como que ela está lidando com isso. Todas essas questões vão influenciar, impactar diretamente na questão da saúde mental. Então, quando a gente fala de meio ambiente, não sei se vocês já ouviram falar, mas as teorias de inteligências múltiplas do Gardner, ele tem uma das inteligências que ele fala que é a inteligência naturalista. Então, o que é uma inteligência naturalista? É aquela pessoa que tem um contato muito grande com o meio ambiente, aquela pessoa que está conectada, que ela gosta de mexer com a terra, com as plantas, é aquela pessoa que vai fazer questão de estar inserida na natureza, que ela se preocupa com a questão da sua alimentação, é uma pessoa que ela vai buscar informação dos parceiros, né, que ela trabalha. Então, por exemplo, eu vou comprar numa empresa que ela acaba ferindo o meio ambiente. Não, né, acaba sendo a minha
missão de vida, não só como ser humano, diminuir o meu impacto e favorecer a questão do meio ambiente. Então, Gardner, ele coloca como inteligência naturalística, dentre outras, né, inteligências que ele destaca, mas eu quis trazer para vocês esse embasamento aí, então, que inteligência naturalística está englobada na teoria de inteligências múltiplas de Gardner. Depois vocês podem pesquisar, é bem interessante. São vários tipos de inteligências. Aí entra intrapessoal, intrapessoal, lógico-matemático. Então são várias inteligências, não era só aquela inteligência que a gente falava, que era o QI, né, matemática. A gente percebe que ampliou. E dentro dessa ampliação, com o estudo de Gardner, mostra que a inteligência naturalística também faz parte do ser humano. E aí, depois eu estava olhando, tem um outro teórico que também fala algo parecido, que é o Daniel Goleman, que ele ficou muito conhecido com a inteligência emocional. Então, ele fez um livro também falando da inteligência ecológica. Então, como que as pessoas percebem, se relacionam com o meio e como as pessoas transformam esse meio onde vive, tanto de maneira positiva, quanto de maneira negativa. Infelizmente, a gente percebe bastante, né? Quando caminhando pela praia, a gente já vê quantas garrafas, sacos plásticos e lixos aí jogados nos oceanos. E, claro, o impacto em relação aos animais marinhos, às tartarugas, é muito triste. Então, o ser humano, Daniel Goleman fala muito disso, do ser humano impactando o meio ambiente, o ambiente onde vive, e a possibilidade da transformação. E ele diz muito sobre essa percepção. E aí, quando ele fala da inteligência ecológica, eu achei muito legal, ele está falando de empatia. Então, caramba, mas empatia relacionada ao meio ambiente, por que essa ligação da empatia, né? Então, a empatia não seria só com outro ser humano, mas também com o ambiente, com o meio onde a gente vive. Então, a empatia, ela é aplicada aos nossos humanos, às gerações que virão, inclusive, né? Então, quando eu faço o meu papel em relação ao meio ambiente, eu estou tendo empatia com as pessoas que me cercam, com a minha comunidade, estou tendo empatia também com as futuras gerações, né? Como nós vamos deixar esse planeta para as futuras gerações. E a empatia com aquela árvore, com aquele entorno, então tudo isso é muito importante. Então, mais ou menos por aí é a forma como a gente está se ligando ao meio ambiente, então como o ser humano se liga ao meio ambiente. Certo, senhor Jefferson? Perguntas? Bem, tem uma pergunta muito interessante, surgiu agora aqui para a gente no chat, se essa ansiedade relacionada à questão da pandemia e tudo mais, também não tem influenciado no consumismo? Será que as pessoas também não estão comprando mais por conta dessa questão da pandemia? E esse consumismo, nós sabemos, gera um impacto danado na natureza, né? Tanto na questão do consumo maior dos produtos, dos insumos, mas também a produção de lixo. A pessoa comentou sobre isso, né? Sobre o aumento do consumo, essa vontade de comprar, né? Como ansiedade na pandemia, e até a questão dos motoboys entregando maior quantidade da questão das motos também. Mas mais relacionado a essa questão do consumismo, o que você tem para dizer para a gente, o consumismo relacionado ao... Legal. A ansiedade, primeiro eu vou começando a falar sobre a ansiedade. Gente, o Brasil é o primeiro em ansiedade no mundo. Então, o Brasil é o país onde tem mais pessoas ansiosas, né? Então, a gente já vinha, antes da pandemia, com esse sofrimento psíquico. Então, a gente percebe que a ansiedade, ela é um medo exacerbado de uma ameaça que pode acontecer, né? Não necessariamente que vai acontecer. Então, a ansiedade, ela sempre vai lá para o futuro, né? Então, quando a gente fala em pandemia e ansiedade, será que eu vou me contaminar? Será que eu vou ter meu emprego de volta? Será que a minha família vai conseguir ultrapassar, né, por essa doença? Será que ninguém da minha família vai pegar? Como que será que vai estar o mundo depois dessa pandemia? Mas como que eu vou me prevenir para não adoecer? Então, esse medo, né, é um medo do invisível, porque a gente não vê o vírus, né, ele não está a olho nu, e isso nos traz aí uma ansiedade do que vai acontecer no futuro. E
respondendo essa ansiedade, lembrando, gente, a ansiedade tem uma questão química do nosso cérebro e que também vai interagindo no nosso corpo, né? Então, a ansiedade, ela vai interagindo no nosso corpo todo e também agindo no nosso cérebro. Bom, e aí as pessoas, elas vão ter escapes para se livrar dessa ansiedade. E nem sempre esses escapes são saudáveis. Então, algumas pessoas vão fumar mais, descontar na bebida, vão ficar mais consumistas, como bem colocaram aí. Então, são comportamentos e reações para tentar resolver a ansiedade. Na verdade, é tentar tampar um buraco. Só que esse buraco, ele não é preenchido com coisas externas, né? E aí, claro, as compras acabam dando uma sensação de calma e de bem-estar, né? Então, quando a gente até fala de neurociências, a gente fala do que está relacionado ao meu bem-estar. Então, o que acontece quimicamente no meu cérebro, e a gente sabe que já tem uma área específica, tem o núcleo accumbens, que é responsável pelo prazer, né? Então, o quanto aquilo que eu estou fazendo vai me dando prazer, e isso vira um ciclo vicioso, cada vez mais prazer. Só que é uma sensação que passa rápido. Então, por isso que a gente fala muito dessa dependência, dessa compulsão, porque eu preciso comprar cada vez mais para tentar amenizar a minha ansiedade. E isso vai, com certeza, impactando tanto financeiramente no bolso dessa pessoa, como também no meio ambiente, com o lixo, a produção de lixo, então essa questão do motoboy que vem entregar, a poluição. Infelizmente, muitas pessoas utilizam das compras para aliviar essa questão emocional. E pode, inclusive, se tornar uma doença, né? A gente tem aí os compulsivos por compras, e eles precisam de tratamento, muitas vezes tomam medicação para ansiedade, frequentam grupos de autoajuda. Então, às vezes, a pessoa começa, né, pensando que eu vou aliviar a minha ansiedade, e a pessoa pode se tornar dependente disso e precisar de ajuda psicológica. Então, é muito cuidado, né, quando você está entrando nessa dependência. Nenhuma dependência é boa, né, e aí a gente vai percebendo que a dependência por comprar também pode ser muito prejudicial, tanto a si, as pessoas que cercam e o meio ambiente. Respondido? Respondido. Aproveitando esse gancho, tem uma outra pergunta já na sequência, falando sobre isso. Se alguns outros transtornos podem surgir por conta da ansiedade. A pessoa falou, por exemplo, toque, né? Ou outros tipos de transtorno podem surgir por conta deste momento de ansiedade também. Sim, gente, vamos entender, né, que a questão da saúde mental, ela tem a ver com uma questão química do nosso cérebro e tem a ver com uma constituição psíquica, né? Então nós temos aí o nosso aparelho psíquico, uma dinâmica psíquica, e nós também temos o meio social, né, que nós vivenciamos. Então, a gente não pode dizer assim, olha, fico ansioso por conta da pandemia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque, então, todo mundo vai ficar ansioso. Apesar da gente dizer, e a OMS fez um estudo dizendo que de 1/3 a 0,5% da população pode adoecer mentalmente, então pode desenvolver um transtorno psíquico, não quer dizer que foi só por conta da pandemia, senão a gente diz, todo mundo vai adoecer. Não é assim, né? Então tem essas variáveis. Mas a pandemia, ela nos leva para um estágio de estresse agudo, e esse estresse vai mexer com algumas questões emocionais. Então pode ser o estopim. Como já disse a OMS, nós vamos ser afetados, né, infelizmente, mas que temos que ter algumas questões preventivas nessa questão da saúde mental. Então, o que a Fiocruz está fazendo um trabalho muito bonito sobre saúde mental, inclusive capacitando profissionais para atuar com essas pessoas. Na fase de reação, até 3 meses da pandemia, a gente vai percebendo a ansiedade, um estresse, uma certa depressão. Então, são reações normais para uma situação anormal. Nós nunca tínhamos vivenciado isso. Então, essas pessoas que estão com esses sentimentos muito aflorados, tendo esses comportamentos, se elas tiverem apoio psicológico, uma acolhida psicológica, ela pode
prevenir a questão do adoecimento psíquico. Tá, então acho que é legal a gente já falar de prevenção. Nem todas essas pessoas, nem de 1/3 a meio, que vai desenvolver o transtorno, mas dessas pessoas que estão em risco, se elas receberem um apoio psicológico, pode ser preventivo para lá na frente, inclusive ela não precisar, né, de ir para medicação ou desenvolver o transtorno, tá? Mas, falando um pouquinho da pandemia e da questão dos transtornos emocionais, o que pode surgir depois e o que a gente está esperando, inclusive, vir depois? Casos de ansiedade, então nós já estávamos em primeiro lugar, né, em ansiedade. Provavelmente a gente vai aumentar casos de ansiedade e ansiedade de fobias específicas também, por exemplo, fobia de ir ao hospital, fobia de ter contato com alguém de máscara, enfim, essas fobias podem vir. O estresse pós-traumático, né, das pessoas que vivenciaram o Covid de perto, tanto os profissionais que estão na linha de frente, quanto também pacientes que estavam internados e sofreram com Covid. Como também a questão do toque que falaram, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela pensamento de que eu vou me contaminar, que eu vou ficar doente, e para aliviar esse estresse, essa questão aí desse pensamento, a gente vai para a compulsão, que é para o comportamento. Então ela vai lavar a mão várias vezes, ela vai desenvolver rituais que no pensar dela minimiza esse estresse, alivia esse estresse, né? Então esse é o transtorno obsessivo compulsivo. E também uma das questões que a gente está percebendo em relação à pandemia são as pessoas com luto patológico, e infelizmente que estão perdendo pessoas queridas e que não têm a possibilidade do rito funeral como estão acostumados e provavelmente pode entrar numa questão de um luto patológico. Então, falando, e sem dizer a depressão, né, outro transtorno também que está muito presente na nossa vida. Pessoal, importante, transtornos mentais são doenças, não são frescuras, não é coisa da cabeça, né? Tem a ver com o nosso corpo físico e mental. Tem um desequilíbrio aí químico no cérebro. Então, para quem acha que é frescura, acha que é só para chamar atenção, tome muito cuidado, né? Então, isso é algo que a gente vem trabalhando muito na psicoeducação para alertar, né? Que transtorno mental é uma doença que precisa ser tratada. Mas, claro que tem várias formas da gente trabalhar com também a prevenção. Certo? Então, saúde mental basicamente é isso, né? Dos transtornos possíveis que podem acontecer. Beleza. E aí, pegando já esse gancho, estão perguntando aqui também sobre se esses tipos de transtorno ou essa obsessão por compras que está acontecendo agora nesse período de isolamento pode se tornar algo habitual. E mesmo quando a gente sair, a pessoa continuar com esses tipos de transtornos ou compulsões. Pode sim, Jefferson, é uma coisa interessante, como eu falo que às vezes é o estopim. Então, a pandemia veio como um estopim, essa pessoa percebeu que gerou um prazer. O que é dependência, né? Você faz algo, gera um prazer grande, seu cérebro percebe que aquilo, né, fez bem para você e você vai buscando prazer cada vez mais. E parece que o cérebro entende que só comprando que você vai ter prazer. Então, as coisas que antes te davam prazer, por exemplo, andar de bicicleta, brincar com os filhos, ler um livro, assistir um filme, isso vai minimizando, né? Isso não tem mais tanto prazer, que a pessoa só entende o prazer com a compra. Então, passou a pandemia, isso ficou marcado no cérebro dela e ela pode sim continuar desenvolvendo essa compulsão e trazendo sérias consequências tanto a si quanto à família, como também ao meio ambiente. Ótimo. Aí tem uma perguntinha aqui falando sobre quem já tinha acabava apresentando sinais de algum transtorno mental, se devido à pandemia acaba isso se agravando, né? Você já tinha até respondido no começo, na verdade, falando um pouquinho que infelizmente sim, certo? Sim, Então, mais uma vez, né, como nós percebemos essa situação toda. Então, quem já tinha um transtorno, quem já estava em tratamento, o que a gente aconselha? Não pare o tratamento, continue em psicoterapia, continue indo ao psiquiatra, né? Apesar da gente ter as restrições aí sociais,
esses tratamentos, eles precisam estar sendo acessíveis. Não adianta falar assim, olha, entrou a pandemia, agora eu não vou mais tomar medicação porque a minha ansiedade acabou. Perigo, né? Cuidado. O que a gente percebe também nos transtornos? Eles têm oscilações. Tem vezes que você está menos ansioso, mas não quer dizer que você está com a sua ansiedade resolvida. E aí, abandonar o medicamento pode, lá na frente, trazer uma consequência, tá? Então, não abandone o tratamento sem a orientação médica e psicológica. Então, eu acho que esse é o primeiro alerta. E aí, essa pessoa que estava em tratamento, percebendo todos esses estímulos, vai ficar com medo, vai ficar estressada e pode, sim, agravar os transtornos. O que também a gente está percebendo são os transtornos somáticos. Então, pessoas que estão achando que estão com Covid, né? Fisicamente tendo sintomas do Covid, mas na verdade não estão, elas estão somatizando, né? O corpo acaba respondendo a isso. Doenças psicossomáticas, então gastrite, as alergias, então as doenças autoimunes, o que está acontecendo, né? Por conta desse estresse, baixa o sistema imunológico e essas doenças que estavam sob controle acabam ficando mais intensas, tá? Então, isso de fato está acontecendo e o que a gente aconselha? Sempre continuar com tratamento médico e psicológico. Não estou fazendo tratamento, estou percebendo que isso está muito exacerbado, está atrapalhando a minha qualidade de vida. Então, busca ajuda. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso e buscar ajuda. Perfeito. Certo? Tem outra pergunta aqui, mas eu acho que vai ficar para o final, que são dicas de como suportar tudo isso, né? Tá. Em especial quando você falou da inteligência ecológica, da inteligência naturalística, na verdade. Que é até bacana, que é uma das coisas que eu mais me identifico na vida. O carinho, né, e o contato com a natureza. O quanto para essas pessoas e para as demais, esse contato com a natureza ajuda a nossa saúde mental. Legal. A gente fala de saúde mental de fatores de risco e fatores de proteção, né? Então, nós temos para os transtornos alguns fatores de risco. Então, às vezes, alguém na família, essa questão genética, a forma como essa pessoa lida com as emoções, o meio onde ela vive. Então, tudo isso são fatores de risco, ou seja, deixa essa pessoa mais vulnerável ao adoecimento. Em contrapartida, nós temos os fatores de proteção. Então, ao mesmo tempo que eu tenho fatores que podem me colocar em risco, eu tenho fatores que podem me proteger de não adoecer, né, de não desenvolver um transtorno. E como fator de proteção, a gente fala muito sobre o autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, dos meus valores, do que eu gosto, do que eu não gosto. E aí, né, nessa busca do autoconhecimento e tal, eu me identifico com a questão da natureza. Então, eu sei, como o Jefferson falou, que é extremamente ligado à natureza, que gosta de estar, né, com a mão na massa, gosta de agir, fazer as ações, cuidar. Tá, mas tá impossibilitado, né? Hoje a gente não consegue. A gente tem até uma amiga que conseguiu organizar a vida e tá conseguindo trabalhar lá de Minas Gerais, né? A Aline, ela tá bem feliz porque ela tá inserida no meio ambiente, ela tá no meio onde tem árvores, ela tá plantando, tem um jardim, fez lá uma casinha para os passarinhos, então ela conseguiu, né, estar em contato com o meio ambiente e esse meio tá favorecendo ela, está protegendo a saúde mental dela. Mas nem todo mundo tem, né, condições de fazer como a nossa grande amiga Aline, né? A gente tá aqui fechadinho, estamos numa cápsula, né, nossos apartamentos, nossas casas, mas e o contato com a natureza? Olha, antes, né, a gente brinca que no meu caso é praia. Eu sou apaixonada por praia, eu sou apaixonada por viagem. Cada vez que eu viajo, que eu coloco meu pé na areia e olho aquela paisagem, entro em contato com o mar, isso me dá uma energia maior para continuar, né? Então esse é o meu caso. E assim como eu sei que tem várias pessoas que gostam de fazer trilhas, faz vários esportes no meio da natureza, cachoeira, né? Pessoas que estão aí, como o Jefferson está apontando, que se reconectam consigo mesmo quando estão em contato com a natureza, né? Como, gente,
como a gente vai conseguir minimizar esse impacto e transformar essa inteligência naturalística, essa inteligência ecológica a nosso favor neste momento em isolamento. Olha só que dificuldade. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho algumas dicas aí para dar para vocês. Então, a gente percebe que em casa dá para fazer pequenas ações, né? Separando o lixo, tendo umas plantas, cuidando das plantas. Eu moro em apartamento. Dá para dar um jeitinho em ter algumas plantas e você manusear elas. Eu amo viajar. Pois é, agora não pode, né? Dica: volta atrás, olha as fotos de lugares onde você visitou, que você estava em contato com a natureza. Cientificamente comprovado que quando a gente traz essa memória afetiva, episódica, e a gente vai liberar a serotonina. Então, um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Eu já vi até no Facebook um desafio de postar fotos de viagens e tal. Então, revisita, né, essas viagens que você fez. Reveja esses momentos de prazer, de intensidade, de conexão que você teve com a natureza. Acho que isso também é um passo que vai ajudando a dar um bem-estar. Outra coisa, gente, é temporário. Tudo isso vai passar. A gente não sabe quanto tempo, mas vai passar. A gente está falando em planos a curto prazo, né? Mas quando a gente fala de viagem, sabe Deus quando vai começar, né, a liberar para a gente viajar. Então vamos pensar um pouquinho em planos a longo prazo? Quais lugares que você quer revisitar, né? Quais atrações turísticas que você quer conhecer? Qual parte do mundo, do Brasil, que você quer ir, né? Então, você pode, a partir de agora, pesquisar, colocar como meta, entender aquele ecossistema, né? A gente já foi para Bonito, foi um lugar fantástico e a gente recomenda, inclusive. Então, quem não foi, aí fica a dica. E para ver o que acontece em Bonito, o que tem lá, as grutas, né? Os parques, os peixes. Então, vai se aprofundar, vai conhecer sobre essa região. Porque quando você for lá, né, eu tenho certeza que a viagem vai ser mais intensa. Você, poxa, olha, eu vi aquilo naquele momento de pandemia, né? Eu tive a ideia de viajar para cá, eu pesquisei, eu me organizei. E aí, quando você concretizar, você vai perceber que seu bem-estar vai estar melhor, você vai aproveitar melhor a viagem. Então, você ganha agora, planejando, e você ganha posteriormente quando você concretizar, né? Então aí são algumas dicas de quem tem contato com a natureza e quem gosta disso. Uma outra coisa interessante e importante é olhar para o impacto que você deixa no meio ambiente. Então, como que você impacta o meio ambiente? De quais empresas que você costuma consumir? Será que essas empresas, elas agridem o meio ambiente? Será que você, na sua alimentação, como que é a sua alimentação? Então, são mudanças que talvez neste momento de pandemia pode te ajudar a estar em contato, sim, com essas inteligências naturalísticas e ecológicas, pensando em quem você quais as empresas que você é cliente, pesquisando, vendo mais sobre a questão dos alimentos, né? Então, são formas da gente conseguir se reconectar com essa questão do meio ambiente, estando em isolamento. São algumas dicas aí, espero que ajude. Legal. O pessoal colocou umas dicas aqui interessantes também, acho que vale a pena a gente comentar, e você comentar um pouquinho, do contato com animais de estimação nesse momento também, né? Dos bichinhos e como eles conseguem ajudar a gente a manter um pouquinho a nossa cachola no lugar. Legal, essa questão dos pets, né, que tem sido bastante falado, uma questão bem presente. E o que a gente percebe hoje em tempos de pandemia? Os pets também estão sendo fatores de proteção para essa pessoa, de prevenção para que ela não adoeça. Então ela já tem o pet e às vezes antes ela não tinha tempo, né, trabalho, estudo e tal. Então hoje elas estão mais próximas, né, desse animal. E o contato com o animal gera o hormônio da ocitocina, que é a do prazer também, que diz que é o hormônio do amor, né? E
E o animal, ele tem essa característica, tem essa função de nos aliviar, sair um pouquinho do contexto, a demonstração de carinho, o vínculo afetivo que a gente estabelece com esse animal, tudo isso nos ajuda, sim, na proteção em relação à saúde mental. Então, quem tem os pets, aproveitem, continuem curtindo, passando bons momentos com eles, fazendo vídeos, brincando. O riso também é legal, que a gente fala do riso. O riso é outro fator de proteção, né? Então você acaba dando risada, ficando feliz e vai lá na endorfina, que também dá uma sensação de prazer, de bem-estar. São os hormônios aí, ocitocina e endorfina do prazer. Então, quem tem pet, aproveita esse momento, faz vídeo, faz registro, brinca, ensina, treina, adestra. E quem não tem e tem a vontade de ter, talvez seja o momento, né? Então, às vezes você consegue aí achar algum pet, algum animalzinho abandonado, inclusive, legal, porque também dá oportunidade para esse animal ser adotado. Eu acho que é uma ação muito legal e também favorece o meio ambiente, né? Favorece a si mesmo e aquele animal que está, de repente, largado na rua. Então, adotem. E quem não tem espaço, né? Igual a nossa filha ganhou um peixe ontem, ela ficou super feliz, né? Por um peixezinho no aquário. Então, também é outra maneira de se manter conectado com a natureza, né? Então, vale super a pena investir nessa questão dos animais. E é fator de proteção para a saúde mental. Ótimo, bem lembrado aí o novo integrante da família, o Darwin, né? O peixinho da Carol. A Moniqueta lá da comunicação do Senac, saudades, Mônica, ela está comentando aqui sobre as viagens, né? Falávamos das viagens agora, né? A gente que é apaixonado por isso. Mas como eu vou conseguir novamente entrar no ônibus ou pegar um avião depois da pandemia? Né? Então, essa questão de contato. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Né? Como é que a gente consegue se preparar para esse momento? Bom, gente, primeiro a gente vai ter que pensar nessa questão da saúde mental, que isso vai passar, que vamos, né, ter um controle melhor da pandemia. Esperamos que a ciência consiga desenvolver uma vacina, um tratamento mais adequado, né? Não dá para a gente viver com medo. Esse medo, por muito tempo no nosso corpo, ele vai favorecer o adoecimento. Então, assim, né? A gente vai ter que dar uma relaxada quando perceber que o ambiente está seguro, quando a OMS liberar, falar, olha, tá legal, a gente consegue fazer, né, viajar, enfim, transitar, a gente vai com todos os cuidados. Então, vai ter que ser álcool em gel, vai ter que ter máscara, não tem jeito, a gente vai ter que nos adaptar a esse novo momento. Mas isso não pode nos privar de sentir o prazer, né? Então, por pior que seja essa questão da pandemia, e a gente vai atravessar por ela, a gente também não pode ficar aprisionados, porque isso pode trazer um transtorno. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, pensamento nem sempre é verdade. Eu vou, né, se eu ficar, eu vou me contaminar, ai meu Deus, eu vou me contaminar, isso vai gerar um estresse, isso vai enfraquecer, inclusive, o meu sistema imunológico. Então, traz para a realidade. Há uma chance de eu me contaminar? Há uma chance, né? Mas o que eu vou fazer para evitar? Eu vou usar máscara, vou usar álcool em gel, vou tomar as medidas necessárias. Ótimo, estou fazendo. Poxa, mesmo assim eu peguei lá o Covid. Tá, para onde eu vou? Tem hospital? Qual é a rede de apoio? Se acontecer comigo, como que dá para eu resolver isso? Então, eu acho que é legal pensar em várias alternativas, né, nessa questão, para que a gente se sinta mais seguro para começar a viajar. Tem uma receita de bolo? Não. Todo mundo tem uma forma, cada um tem uma forma de agir. Mas quando a gente deixa mais ou menos o ambiente controlado, no sentido de que, olha, se acontecer, vai ser assim, assim, assado. Então, eu tenho um plano. Isso me ajuda a dar uma tranquilizada, né? Então, a gente vai ter que, quando for viajar, pensar em toda essa logística, se proteger, mas não fazer com que o medo atrapalhe a sua viagem, a obtenção de prazer, né? Então, vai ter que
trabalhar psicologicamente essas questões. Não dá para viver de medo. Não. Verdade? Não. Inclusive, né, o medo, ele nos manteve vivo por muito tempo, né? Porque a gente tem medo, a gente se protege. Só que assim, passa e o meu corpo volta ao normal. O que acontece em relação ao medo? Eu estou exposto ao medo o tempo inteiro. E aí isso gera estresse. E gera adoecimento. Se a gente consegue manejar, né? Acho que a questão do manejo do que vem aí, né? Do que está me ameaçando, do estímulo ameaçador, quando eu tenho manejos, isso ajuda eu sentir mais tranquilo. E aí a gente fala da gripe, né? Por exemplo, a gripe, antigamente, ela matava, né? A gripe não tinha antibióticos, enfim. E as pessoas viviam, né, com esse medo. E a partir do momento que a medicina conseguiu desenvolver um tratamento adequado, a gente, quando fica gripado, fica assustado, fica indisposto, mas a gente sabe que tem um remédio e que a gente vai passar, né? O problema é que o Covid, a gente ainda não tem uma certeza de como tratar essa pessoa, mas eu acredito na ciência, né? Eu acredito que logo nós estaremos aí com essa cura e esse tratamento bem definido e até mesmo uma vacina, né? Isso vai nos ajudar. Mas pensa no manejo. Como que eu manejo isso? E como que eu trabalho os meus pensamentos trazendo para a realidade? Ótimo. Falando sobre essa questão do medo, né, e desse impacto total, acho que tem duas perguntinhas que dá para você responder, porque o nosso horário também já está avançando, né? Estou vendo. A primeira pergunta da Thaís, falando sobre as fake news e esse trânsito de informações que a gente tem, o quanto isso vai fazer a gente adoecer nesse momento e o perigo disso tudo. E a Isa perguntando sobre a saúde mental das crianças e dos idosos, o medo que ambos sentem, esses grupos do extremo, conseguir lidar com o medo e esse trânsito de informações. Legal, então vamos pegar primeiro a da fake news do excesso de informações. Gente, fake news é algo complicado, a gente está vendo aí várias operações para tentar entender e inibir essa questão da fake news, e aí eu vou falar de fake news, mas também vou falar das notícias, né, de estar mergulhados nas notícias, enfim. Quando a gente se mergulha na notícia e fica, né, vendo, acompanhando tudo que está acontecendo e tal, isso vai trazendo um mal-estar. A gente pensa, ai meu Deus, o mundo está perdido, ai eu vou adoecer, ai vai chegar a minha hora, ai os meus parentes. Então, não é saudável. A OMS recomenda que a gente escolha uma fonte confiável, porque também não é recomendável ficar sem ver notícias, e que você faça isso 1 ou 2 vezes por dia, né, em tempos, né, pré-estabelecidos. Então, cuidado com o excesso de notícias, né? Então, como isso vai interferindo na nossa saúde mental. A fake news, né, uma coisa importante falar, que as pessoas, muitas vezes, elas acreditam em tudo que lê. Então, a gente precisa desenvolver um raciocínio lógico também em relação às coisas. Busca mais fontes, investiga, não sai compartilhando as coisas sem saber, né? Então, antes de compartilhar, porque a gente também tem uma certa responsabilidade em relação a fake news, porque a fake news só existe porque a gente também compartilha e acredita, enfim, né? Então, o que eu digo de fake news? De qualquer notícia, antes de divulgar uma notícia, veja a fonte. Pesquise 1, 2, 3 fontes. Não se prenda a uma notícia só. Porque é muito legal, inclusive, que você está treinando o seu cérebro, né? Você está estimulando o cérebro ao conhecimento. E você consegue ter uma opinião sobre aquilo. Não simplesmente compartilha sem saber o que é, né? A gente vê vários vídeos aí sendo compartilhados, notícias, que isso interfere, de fato, a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, gente, antes de compartilhar, pesquisem. Vejam o que estão compartilhando. Busquem fontes, formem uma opinião sobre aquilo. Até porque, né, se alguém for te questionar sobre a notícia que você está falando, você tem que dizer alguma coisa, né? Olha, eu compartilho porque é o que eu acredito, e eu acredito nisso baseado a isso, nisso, naquilo. Então a gente precisa ter esse domínio técnico do que a gente está compartilhando nas redes, tá? Então, informações em doses homeopáticas, né? Não se mergulha, fontes fiéis, e antes de divulgar qualquer notícia, vai buscar a informação de onde ela veio e se de fato ela é verdade ou não. Certo? Notícias ok. A outra era sobre crianças e adolescentes. Crianças e idosos. Crianças e idosos, isso. Então, assim,
os idosos, eles estão tendo um impacto muito grande nessa questão do isolamento, por eles serem grupos de risco, né? Então, de fato, a gente percebe que a depressão pode acontecer, né, a qualquer momento. Se não tinha, pode desenvolver sim. O que a gente recomenda? Cuidem dos idosos, conversem. Ai, mas eu não posso tocar. Mas eu posso ligar, eu posso fazer vídeos. Então, né, cuidem das pessoas que cercam, né? De repente eu posso fazer uma ligação, fazer uma surpresa, cantar uma música. Usem a criatividade, mas estejam juntos. Eu sei que o brasileiro gosta de abraçar, gosta de beijar, tem essa questão da afetividade, mas hoje a gente tem que ver uma outra forma de ter, né, afeto, de mostrar afeto para as pessoas. Então, a minha dica é: cuidem dos idosos, né? Idosos, isso vai passar também, né? Vai ter um final e a gente vai conseguir se reencontrar e continuar a caminhada. Tem que ter muita esperança e muita fé, né? Crianças estão sendo impactadas também diretamente. Primeiro, porque está sem a escola, então vai ter que se adaptar com o ensino online. Então, isso percebe que a família acaba ficando desestruturada para conseguir conduzir, né, o cuidado com a criança, o cuidado com o trabalho. Então também pode gerar incômodo, ansiedade, pode ter um pouquinho de medo. Então é legal que os adultos conversem com as crianças, coloquem elas, né, numa linguagem na qual elas entendam no que está acontecendo e o porquê disso, né, o quanto é importante se proteger, o quanto é importante hoje ter uma atitude saudável em relação a nós e ao outro. Então, pais, aproximem as crianças dos idosos em relação aos vídeos, aos trabalhos sociais. Tem trabalhos sociais bem legais de gravando vídeo para idosos que estão em isolamento nos abrigos de idosos. Tem plataformas que dá para conversar, dá para você adotar um idoso, por exemplo, né? E quando você coloca a criança também, insere a criança nessa ação, você vai percebendo que também é um fator de proteção para que ela não adoeça. E seja criativo, né, com as crianças. Vão ter que levar para a cozinha, como a nossa amiga Vanessa deu uma reunião para a gente, né, foi muito bem colocado o quanto cozinhar com afeto, a envolver a criança, tudo isso vai ajudando também a minimizar os impactos. Rotina também é importante, né, então tenha uma rotina em relação aos seus filhos, para que eles consigam se manter, né, mais integrados e produzindo nesse momento de pandemia. Maravilha. Certo? Só fazer um comentário interessantíssimo aqui. A Milena, a Mila do Senac, né? Milena, obrigada, parceira. Uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? O papai dela tem 75 anos de idade e agora, né, nessa pandemia, resolveu cuidar do jardim, fazer uma horta. Olha, né? só. Coisa que não fazia antigamente. Então ele resolveu usar sua inteligência naturalística, né, para poder fugir da pandemia Da também nesse loucura momento. Olha que coisa bacana, olha que exemplo, né, para todos nós aí. Como você falou, é até uma válvula de escape mesmo, né, no meio dessa loucura toda. O mundo adoecendo, eu vou cuidar de uma planta, um vasinho, uma plantinha que seja, que vai ser ali que eu vou dedicar, vou ter meu zelo, meu carinho, né, meu cuidado. Olha que exemplo bacana. Muito legal. Para a gente já ir encerrando aqui, vou comentar sobre esse caso da Milena também bacana, queria que você já falasse um pouquinho para a gente, né, o tema dessa nossa live hoje aí é Eu na Loucura do Mundo. Você falou um pouquinho para a gente que, na verdade, é uma série esse Eu na Loucura do Mundo, né, tem vários vídeos ensinando a gente a lidar com a loucura da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que é esse projeto Eu na Loucura do Mundo, o que ele já aprontou e se você tem novidades que vem aí no canal do Eu na Loucura do Mundo. Sim, sim. Bom, primeiro falar da Milena, né? Milena parceira, obrigada por todo o apoio, carinho, né? E por acreditar no nosso trabalho. Milena é uma pessoa que foi fundamental aí nessa questão da saúde mental e tal. E muito legal, então o pai da Milena descobriu uma inteligência que de repente estava, olha só, o lado bom do momento da pandemia. Eu tinha essa inteligência, de repente não sabia, com o tempo, buscando outras formas de sentir o prazer, me deparei
com a questão da jardinagem, com a planta. Então, gente, arrisquem, né? Tentem, acho que vocês não têm nada a perder. Eu acho que também é legal incentivar as pessoas que nos cercam. Obrigada pelo exemplo, Mi. Falando um pouquinho, então, da loucura do mundo, eu na loucura do mundo, né? O que aconteceu aí nessa pandemia? A Milena tinha me convidado para falar sobre saúde mental no Senac, um pouquinho, com os professores, um pouquinho antes da pandemia, né? E bem na hora que ia ser a nossa reunião, ia ser no 13 de março, foi cancelado os eventos com as pessoas, né? Então a gente ficou com aquele gostinho, nossa, mas e agora? A gente queria falar, queria fazer, o projeto estava bem legal, né? Soltos a Voar, o nome do projeto que a gente ia aplicar, falando sobre os passarinhos, saúde mental, enfim, a sala de aula. E aí veio a pandemia. Ok, ficamos lá em isolamento, tudo, e a Milena falou assim, Ângela, você podia gravar um vídeo, né, falando um pouquinho sobre saúde mental. Eu falei, ai meu Deus, eu gravar vídeo, porque tecnologia eu tô me adaptando agora também, tenho vergonha, tenho ansiedade, enfim. Então a Milena, ela me estimulou que eu gravasse esse vídeo. Eu falei, ai, vamos lá, né, meio contrariada, meio assim, com medo, bastante, né, Jefferson que deu o apoio aí, e aí... Saiu o vídeo. É interessante, a gente está acostumado com sala de aula, o professor fala mesmo, mas quando vê tecnologia, fica um pouco assustado, né? Eu, pelo menos, senti um certo receio aí inicial. Bom, a gente fez um vídeo, foram 4 vídeos que saíram na primeira temporada, né? Falando um pouquinho sobre pensamentos, emoções, como cuidar da saúde mental. Então, fizemos o vídeo, passamos para a Milena gostou, divulgou com os professores, e eu resolvi compartilhar na minha rede social. E eu tive tantas pessoas elogiando, dizendo que as informações foram importantes, que ajudaram a refletir e tal. E aí deu gás pra gente continuar. Hoje nós estamos com 12 vídeos, 12 vídeos. Nós estamos 12 vídeos. Isso, saiu o 12º ontem, né? Então são vídeos curtos, falando sobre saúde mental, pandemia, a questão da neurociências, dos sonhos, são vários títulos, então, falando sobre saúde mental. Tá lá no YouTube, Instituto Ângela Moda, né? Então, Eu na Loucura do Mundo é o nome da nossa série. E aí, como a gente tá trabalhando bastante no Senac, essa questão de saúde mental, tivemos reunião pedagógica, tivemos encontros para falar sobre isso, uma forma de sair na loucura do mundo foi fazer um challenge, nossa, um desafio. Nossa querida Aline deu a ideia e a gente abraçou e fizemos um desafio com algumas pessoas da equipe do Senac Guarulhos. Também vai estar disponível aí para vocês depois assistirem. Tá lá já no canal do YouTube, é o 10º vídeo. Então, o que foi? O que aconteceu? A gente trabalhou com um desafio de mostrar o que está fazendo para sair dessa loucura do mundo. Foi super bacana, as pessoas curtiram muito, disseram que deram risada, envolveram a família, envolveram os filhos, então também é uma forma preventiva de manter a rede socioafetiva, então a gente precisa se manter conectados e também se divertir, dar risada, enfim, sair dessa loucura do mundo. Mas assistam, tem bastante conteúdos lá, eu acho que vai ajudar um pouco a entender melhor a nossa mente, entender o que está acontecendo nesse momento de pandemia. O que vem pela frente, né, temos com mães de crianças especiais, né, então a gente percebe que as crianças especiais também estão sendo impactadas e os pais também. Temos essa semana um vídeo com a Patrícia Lara, que ela deve estar por aí nos assistindo. A Patrícia gravou pra gente falando como que as mães estão neste momento de pandemia, dando dicas para essas mães lidarem com os filhos. Nós vamos fazer um sobre rede socioafetiva e vamos falar sobre morte, luto, né? Então a gente está percebendo o que está acontecendo, a demanda das pessoas, e a gente vai produzindo vídeos, estudando e produzindo vídeos para ajudar a entender, esclarecer melhor essas questões de saúde mental em tempos de pandemia. Ótimo. Inclusive tem uma proposta agora aqui, ó, da Mônica, falando de Eu na Loucura do Mundo, Senac ao vivo. A cada 15 dias uma live de Eu na Loucura do Mundo. Ótimo, adoro. Vamos organizar, Mônica. Desafio. Amo. Depois que vai a primeira, gente, aí depois a gente fica mais tranquilos, né? Acho que a primeira dá mais, né, ansiedade. Depois vai. Super apoio, Mônica. Conte comigo. Ótimo, gente. E aí fica para a gente poder concluir agora. Não deu para responder todas as perguntas, tinha muita coisa legal, em especial a questão de saúde mental. Mas vão acompanhando os canais aí, deram até algumas dicas para Eu na Loucura do Mundo, tá aí para a gente falar.
Hoje, então, gente, Dia Mundial do Meio Ambiente. Obrigado à presença de todos vocês. Batemos mais de 60 pessoas nessa live. Que legal, olha só. Então, é um público bacana. Vai ficar disponível para vocês aí. A Ângela vai salvar agora aí para gente, para irem compartilhando esse material. E pensar, né? Olha que coisa interessante, né? Eu cuidando do meio ambiente e o meio ambiente cuidando de mim. Né? A gente tem que lembrar muito bem disso, é essa troca que acontece constantemente. Na verdade, é até o contrário, né? O meio ambiente que cuidou de mim primeiro. Eu fui acolhido pela natureza assim que eu nasci. E agora eu tenho que fazer a minha parte, ao meio, envolvido completamente por ela. Tá? Agradeço de coração, Ângela, o convite. Né? Foi meio em cima da hora, foi na última hora lá para fazer as inscrições. Eu falei que eu podia fazer alguma coisa bem legal. Obrigado mesmo, tá? Por nada. E só para falar, Jefferson, eu sei que a gente está em cima da hora, mas eu fico com dó das perguntas que não foram respondidas. Não sei se a gente consegue, de alguma forma, gravar vídeos, ou tentar responder essas pessoas que perguntaram. Aí fica com você, que é o cara da tecnologia, que consegue, né, articular isso. De repente a gente pega as perguntas e grava vídeos, ou não sei se a gente escreve as respostas. Vamos tentar, gente, né, dar uma devolutiva para todo mundo que aqui compartilhou com a gente. Eu vou tentar aí, junto com o Jefferson, esse intercâmbio para poder responder todas essas perguntas. Então, eu que quero agradecer muito por estar aqui. Quero agradecer ao Senac Guarulhos, que é, né, a minha casa. Sou muito feliz. O nosso técnico que nos ajuda, nos ampara aí nessa questão né, dos projetos com outras áreas, a todos aí envolvidos, as pessoas, aos professores, aos nossos docentes aí da aprendizagem de outras áreas. É muito bom fazer parte, né, do Senac, uma empresa que trabalha muito com a questão do meio ambiente, que tem, inclusive, como marca formativa, né, a atitude sustentável. Então, é muito importante, né, que a gente esteja aí com cuidando da nossa saúde mental e também cuidando, né, do meio ambiente. O Senac é uma instituição que nos ajuda a entender tudo isso e, inclusive, nos favorece a participar mais e desenvolver essa atitude sustentável, né? Os alunos da aprendizagem que o diga, a gente faz trabalhos aí maravilhosos com eles. Essas ações que a gente falou da ecoeficiência foi uma turma de aprendizagem que foi lá no Pensionato São Francisco e ajudou a fazer a horta, né, adequada lá para os idosos, foi muito legal. Teve uma turma também que foi lá no SEAG, uma turma de aprendizagem, os jovens foram lá e fizeram também um trabalho bem bacana com a horta. Então o Senac, ele preza muito a questão da atitude sustentável, é uma prática nossa, sem dizer o prédio do Senac, que tem várias ações voltadas ao meio ambiente. Então, eu acho que é uma instituição que aposta muito, tanto na gente, né, como professores, como também nas questões da sustentabilidade e social. Gente, muito obrigada a todos, um beijo, vou esperar então a próxima convite da Mônica, do Senac, para a gente dar continuidade aí em mais conteúdos para vocês. Espero que tenham gostado, espero mesmo, do fundo do coração, que tenha atendido algumas questões aí em relação à saúde mental e meio ambiente. Um beijo para vocês, até mais.